Vamos fazer mais uma questão sobre gases ideais. É a questão que está no capítulo 19, sobre teoria cinética dos gases, no segundo volume do livro Fundamentos de Física, do Halliday e Resnick, e essa está na 10ª edição. Diz o seguinte: o recipiente A da figura contém um gás ideal a pressão 5 vezes 10 a quinta Pascal e a temperatura de 300 kelvins. Está ligado por um tubo fino e uma válvula fechada a um recipiente B cujo volume é 4 vezes maior que o de A. O recipiente B contém o mesmo gás ideal a pressão de 1 vezes 10 a quinta Pascal e a temperatura de 400 Kelvin. A válvula é aberta para que as pressões se igualem, mas a temperatura de cada recipiente é mantida. Qual a nova pressão nos dois recipientes? Ok, então essa é uma questão de gases ideais e a gente, para resolvê-la, a gente vai usar a equação dos gases ideais, né? A lei dos gases ideais, que é a lei que diz que PV é igual a nRT, ok? É uma lei que relaciona propriedades macroscópicas, né, com propriedades microscópicas. E você pode relacionar pressão, volume e temperatura de um gás se você conhece o número de mols desse gás, certo? R é uma constante. Então, para resolver essa questão, primeira coisa, vamos anotar aqui as informações. Inicialmente, né, no recipiente a gente tem uma pressão, vou chamar de PA, uma pressão de 5 vezes 10 a quinta Pascal. A gente tem uma temperatura de 300 kelvins e o volume, vamos chamar de um volume V. Já em B, a gente tem uma pressão de 1 vezes 10 a quinta Pascal. A gente tem uma temperatura de 400 kelvins e a gente tem um volume B que é 4 vezes maior que o volume de A, ok? Que seria 4VB. Então, a primeira coisa que eu posso analisar usando, né, a lei dos gases ideais é que eu posso dizer, então, que o número de mols no recipiente A e no recipiente B eu posso calcular pela lei dos gases ideais, mas em seguida eu vou dizer que essa mesma quantidade, né, que a gente tem de mols do gás A e do gás B, ou no recipiente A e no recipiente B, ela se mantém constante após essa válvula aberta. E isso vai nos permitir, então, calcular quanto que nós teremos de número de mols após aberta a válvula no recipiente A ou no recipiente B, e assim calcular a pressão num desses recipientes após aberta essa válvula, ok? Então, beleza, dadas as informações iniciais, eu posso calcular quem é NA. Quem seria NA? Bom, usando, né, o PV igual a nRT, você tem que N é igual a PV é igual a nRT. Desculpa. N é igual a PV sobre RT, ok? Você pode usar isso aqui. Então, NA seria igual a PA, VA, R, que é uma constante TA, certo? E aí eu posso substituir alguns valores aqui por enquanto. Vai ficar 5 10 a quinta, que multiplica V sobre R, e TA vale 300, ok? Já NB, pelo mesmo caminho, é PB, VB, NB, desculpa, PB, VB, RTB. E aí, isso dá 1 vezes 10 a quinta, que multiplica 4V, dividido por R vezes 400. Bom, o fato que você tem que concordar é que o número total de mols, né, o número total de mols, que é N, seria NA mais NB inicialmente, né? Mas esse número não muda mesmo após aberta a válvula. Então, esse número total seria o NA, colocando aqui em vermelho o NA aqui em cima. Eu posso escrever como sendo 5 terços de 10 a terceira, né? V sobre R. Enquanto que o NB eu posso escrever como 1, né? Vezes 10 a terceira V sobre R, ok? Então, eu vou só somar essas quantidades. Então, ficaria NA, que é 5 terços, somando, né? 5 terços mais 1, 10 a terceira, V sobre R, correto? Então, essa aqui é a quantidade de mols total nesse problema. E aí, eu posso somar aqui o que está entre parênteses, fica 8, né? Sobre 3, 10 a terceira, V sobre R. Então, deixa esse número aí, porque a gente vai precisar deles. Dessa quantidade de total de mols. Mas após abrir a válvula, o que é que a gente tem? Bem,
O que acontece é o seguinte, após abrir a válvula, a gente vai ter que, segundo o enunciado, as pressões se igualam, né? Então, você vai assumir isso. Vamos chamar de P', PA' e PB', as pressões nos recipientes A e B após aberta a válvula, ok? Então, você teria o seguinte, usando a lei dos gases ideais, a pressão no recipiente A seria o número de mols no recipiente A, que eu vou chamar de um Na', R, a temperatura, ok? Sobre o volume. Isso deveria ser igual à pressão em B, que seria o novo número de mols em B, que eu estou chamando de NB' após aberto, vezes R, vezes a temperatura após aberta no recipiente B e o volume, ok? A gente sabe que algumas coisas aí a gente já conhece, são constantes. Então, agora o que eu vou fazer é substituir. Eu posso cortar o R nessa expressão aqui dos dois lados. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho que Na', que é o número de mols após aberta a válvula no recipiente A, que multiplica TA, mas ele diz no enunciado novamente, eu volto aqui para o enunciado, ele diz: a temperatura de cada recipiente é mantida. Então, a temperatura no recipiente A ainda é 300 kelvins, ok? E o volume do recipiente A não muda, é V. Enquanto que, eu repito aqui, NB', no outro lado da igualdade, a temperatura em B não muda, então TB' ainda vale 400 kelvins e o volume também não muda, ainda vale 4V. Então, a primeira coisa que eu encontro aqui, dá para cortar V dos dois lados, eu encontro aqui, dá para cortar zero aqui dos dois lados também. Então, você encontra aqui 3 que multiplica Na' é igual a NB'. Essa é a primeira coisa que eu encontro, ok? Ou seja, a distribuição, né, de mols nos dois recipientes. Mas eu também sei que o número de mols total ele não pode mudar. Então, o N ainda tem que dar a mesma coisa aqui, né? Ou seja, se eu somar o número de mols no sistema após a válvula aberta, ainda tem que ser o mesmo N que eu discuti anteriormente, aqui em cima. E esse N, como você sabe, deixa eu marcar em verde, a gente já calculou ele, né? Ou seja, o número de mols não muda. Então, essa quantidade aqui, o que muda é a distribuição nos dois ambientes, nos dois recipientes. Então, essa quantidade N, após aberta a válvula, ela ainda vai ter que dar um total de 8/3 vezes 10⁻³ V sobre R. Ok? Bom, mas você tem aqui, ó, da condição de que as pressões devem ser iguais após aberta a válvula, você tem que NB' é igual a 3 vezes NB. Na', desculpa. Então, eu posso escrever Na' mais NB', que é 3 vezes Na', dá 8/3 de 10⁻³ V sobre R. E, portanto, você tem que 4Na' é igual a 8/3 10⁻³ V sobre R, não é isso? Então, quem seria Na'? Na' vai ficar 2/3 de 10⁻³ V sobre R. Bem, com essa quantidade, então, gente, do número de mols no recipiente A após aberta a válvula, eu consigo calcular o que é pedido na questão, a pressão, né? PA'. Quem é PA'? É N', a constante, T' sobre V'. Isso a gente já discutiu anteriormente. Mas agora eu tenho a quantidade para N'. Vale 2/3 de 10⁻³ V sobre R, que multiplica R, que multiplica T', que é 300 kelvins, dividido por V', que é o V. Lembrando que nesse problema nem a temperatura nem o volume do recipiente A muda, né? Então, continua sendo 300 kelvins e V' continua sendo V. Então, dá para cortar o R com o R, o V com o V, e você fica com a expressão para pressão no recipiente A, que eu estou chamando de PA', após a abertura da válvula. Então, essa pressão aqui, ela vai dar 2 vezes 10⁵ Pascal. Essa é a resposta. Ou seja, essencialmente para resolver essa questão, só recapitulando aqui, certo? A gente considera que... deixa eu pôr em verde aqui um comentário final. O que é que eu fiz, né? Só relembrando, eu calculei primeiro o número de mols no recipiente A, conhecendo a pressão e o volume. A resposta fica em termos do volume, que eu chamei de V, e o número de mols no recipiente B, ok? E depois eu somo o número total de mols. Eu sei que esse número total de mols, que eu chamei de N, ele não deve mudar, mesmo após a abertura da válvula.
E aí essa quantidade de N pode ser escrita em termos do volume V e dessa constante R. Lembrando que essa constante R ela é conhecida, eu só não substituí porque eu esperei o momento certo, caso ela fosse cancelada, como foi, né? A gente não precisa substituir o número. Mas enfim, temos aí o número total de mols. Então, ao abrir a válvula, as pressões se igualam. E essa nova pressão, no ambiente A eu chamei de PA' e no ambiente B eu chamei de PB'. Então, como as pressões se igualam, então eu escrevi as duas pressões em termos do número de mol, da temperatura e do volume, para os dois lados, né, para A e para B. E aí, quando a gente faz isso, a gente encontra que a relação entre o número de mols no recipiente A e no recipiente B, que é N' e NB', passa a ser essa relação. Mas aí, tendo essa relação, eu ainda posso dizer que o número de mols total, o N, não muda, né? Porque você abriu a válvula, mas o ambiente ali é um ambiente fechado. Então, você tem que ainda, NA' mais NB', tem que dar o mesmo N que você encontrou aqui na situação inicial, quando a válvula estava fechada. E aí, a partir dessa condição, você encontra o novo número de mols no recipiente A, com a válvula agora aberta. E tendo esse número de mols, você consegue calcular a pressão pela lei dos gases ideais. Eu poderia ter calculado PB', você pode fazer aí nas suas contas e tem que dar a mesma pressão. Quando você calcular PB', tem que dar 2 vezes 10 a quinta Pascal. Bom, gente, é isso. Um abraço e até a próxima questão.